receber a ministração de hoje, que vai ser entregue pelo pastor Leandro. Vamos receber, aplaudindo Jesus. Aleluia, glória, glórias ao Senhor, louvado seja Deus. Amém, boa noite, paz seja convosco. Tudo bem com vocês? A gente pergunta até que hora que pode ir, né? E falou assim, vê aí, então, né? Então vê aí, então nós vamos até às 11 horas, então, brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor, amém, amados. Encerramento, né, de uma campanha, e uma campanha de ministrações, não apenas ministração da unção, das pessoas serem ungidas, mas a ministração da palavra de Deus, né, em tópicos, em temas específicos, abordando, né, os 7 nomes redentores de Deus, que em 7 momentos, né, o povo de Israel clamou a Deus especificamente por algo ali, e Deus interviu naquela maneira. Então Deus ficou conhecido naquela ocasião que o povo precisava, pela intervenção que ele fez, da forma como o povo precisava. Deus ficou conhecido ali no meio do povo, daquela maneira a qual ele agiu. E para encerrar a última hoje, né, Jeová Nissi, né, o Senhor é a minha bandeira. E nós vamos estar tratando então sobre exatamente o texto que fala exatamente, que tem essa expressão, né? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo de número 17. Êxodo, capítulo de número 17. Vamos ler a partir do versículo de número 8. Êxodo 17, a partir do versículo 8. Eu vou acompanhar da forma como está colocado aqui no telão, né, que é da revista e atualizada, para não ficar uma leitura diferente, certo? Então, Êxodo 17, a partir do versículo 8, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Nós vamos ler até o 15. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. Então diga assim comigo: edificou um altar e chamou Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Amém? Oremos. Pai amado e Deus querido, Deus de poder, Deus de bondade, de graça, de misericórdia, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite, meu Deus, nesse culto, no encerramento dessa campanha, onde durante 7 semanas recebemos aqui não apenas a unção com óleo, mas recebemos daqui ministrações, palavras específicas, palavras de ensinamento, palavras de fé, de motivação para o nosso coração, meu Deus. E cremos que nessa noite o Senhor também tem algo a falar no nosso coração.
Ninguém aqui saiu da sua casa. Ninguém aqui, ó Deus, deixou os seus afazeres ou até mesmo a canseira para poder vir aqui para ouvir uma palavra, Deus amado, do homem. Mas todos nós estamos aqui para ouvir daquilo que o Senhor tem para falar no nosso coração. Então, nesse momento, Deus amado, eu coloco a minha vida a seu dispor e peço que aquilo que o Senhor quiser tratar conosco, o Senhor fale. Aquilo que o Senhor quiser ministrar ao nosso coração, o Senhor possa falar. O teu Espírito tenha total liberdade para agir e operar nessa noite aquilo que o Senhor tem para o culto dessa noite. Aliás, o Senhor é o dono da igreja, o Senhor é o dono das vidas e o Senhor é aquele que cultuamos aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor. Fala, Espírito Santo. Fala ao nosso coração, pois é a tua palavra que nos sara, que nos fortalece, é a tua palavra que é remédio para a nossa alma, é a tua palavra que é força para o nosso espírito, é a tua palavra que é poder para as nossas vidas, é a tua palavra que queremos ouvir nessa noite. Fala conosco, Senhor, porque como teus servos estamos aqui para te ouvir, e toda resistência, barreira, todo impedimento está expulso em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Pode sentar. Aleluia. Você que está aí com o seu banner aí, pega ele na mão. Porque o tema hoje é Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. E é bem propício você ter ele na mão, é obviamente você que tem, tá? Você que não tem, não faz mal, você pega a Bíblia. As pessoas falam, ixi, mas eu não trouxe a Bíblia, eu uso no celular. Pede emprestado por mão. Então você que tem o banner, pega o banner, senão você pega a Bíblia. Você vai levantar, você que tem o banner, chacoalha o banner, como se faz com uma bandeira, isso. Chacoalha, isso, maravilha. Você que não tem, que tem a Bíblia, pega a Bíblia, porque a Bíblia também é a sua principal bandeira, além de ser a nossa espada. E você vai dizer assim, ó, Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira. Diga assim, a batalha está intensa, a luta está grande, mas o Senhor é a minha bandeira. Diga, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Aleluia, glória a Deus. Ele é a nossa bandeira, Ele é a nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, Êxodo capítulo 17, ele vem nos narrar assim, eu anotei aqui alguns pontos para a gente poder tratar dentro do tempo. E Êxodo 17, lógico, o Êxodo como um todo, ele vem tratar sobre a peregrinação do povo de Israel. Desde quando eles saem do Egito, todo o que aconteceu durante os 40 anos que eles ficaram no deserto, momentos de vitórias, momentos também dificultosos, momentos de altos e baixos, mas o livro de Êxodo, como o próprio nome diz, saída, trata da saída e toda a passagem do povo de Israel no deserto, que, como eu disse, foi um período de aproximadamente 40 anos. Mas o interessante a gente observar que não era esse tempo todo que era para o povo de Israel ficar no deserto. Segundo os estudiosos, o percurso que tinha desde a saída do Egito até a chegada em Canaã, a terra prometida, a terra reservada, escolhida por Deus para o povo dele se estabelecer, porque até então Israel não tinha terra. Israel havia ficado no Egito num total de 400 anos, aproximadamente, desde quando José, que era o vice-governador do Egito, leva a sua família para lá, a pedido do próprio faraó da época, e ali eles se hospedam e ficam no Egito aproximadamente 400 anos. Lógico que uma boa parte desse tempo eles ficaram como escravos, sendo escravizados, amassando barro, fazendo tijolos, e ali trabalhando apenas a troco do alimento e da moradia, num trabalho bem árduo, difícil, um trabalho escravo. Mas chega-se um momento que o povo clama, o povo ora, o povo não aguentava mais aquela vida de escravidão. E o povo então começa a clamar a Deus. E esse clamor diz que chega até os ouvidos de Deus, e Deus, resumindo bem rápido então, você sabe, Deus então levanta Moisés, para que Moisés então pudesse ir, tirar o povo dele do Egito, e agora poder fazer esse povo habitar uma terra, ter uma terra.
Ora, isso era o cumprimento de uma promessa feita lá atrás a Abraão, refeita a Isaac, depois refeita novamente a Jacó. Você pode ver que passa-se um tempo muito grande, um tempo de mais de 400 anos, para que pudesse se cumprir aquilo que Deus tinha falado. Agora diga assim comigo: pode passar o tempo, mas a palavra permanece. Diga assim: pode passar o tempo. Diga: e ao passar o tempo, muitos ficam no meio do caminho. Muitos morrem no deserto. Diga: mas a palavra de Deus, ela se cumpre. E se cumpriu. O povo agora estava saindo do Egito, indo em direção à terra deles. Mas você pensou, décadas vivendo como escravo, trabalhava para Faraó, produzia para Faraó, dava resultado para Faraó, trabalhava e não tinha nada deles. Era tudo para o Egito, era tudo para Faraó. Mas chega um tempo que Deus olha e Deus ouve o clamor do povo que entendeu que aquilo não era o que Deus tinha para eles, e Deus entende até que enfim vocês acordaram e começaram a clamar e buscar a mim, para que eu mais uma vez possa intervir, como sempre fiz na história, e mudar a vida de vocês, e mudar a direção de vocês. E aí então o que acontece? Esse povo, eles saem do Egito, agora eles vão para uma terra que era deles. Eles vão trabalhar para eles, eles vão conquistar para eles. Eu quero aqui dizer algo para você. O que Deus quer que aconteça na tua vida é que um tempo de Egito definitivamente acabe. Que você trabalhe agora para produzir para você, que você alcance para você, que você trabalhe e veja o fruto do seu trabalho, que o teu suor produza o fruto do seu trabalho, que você conquiste o teu espaço, que você conquiste o seu lugar. Quem sabe até hoje você está dando lucro para alguém. Quem sabe até hoje você está na sombra de alguém. Quem sabe até hoje você está até conquistando mais para alguém. Mas o que Deus quer é que você seja o ator principal da tua história. Você conquiste para você. Você tem o teu espaço. Você tem o teu lugar. Chegue a tua vez. E o povo vai para o Egito. Aliás, sai do Egito. Vai para o deserto. Era para ser um período, segundo alguns estudiosos, pela distância, contando as paradas que eles fariam para dormir e tudo, diz que de 12 a 14 dias, no máximo. Veja você, um período de 12 a 14 dias, eles já estariam em Canaã. Mas isso daí leva 40 anos. E eu te pergunto, a culpa foi de quem? De Deus? De ter demorado além do tempo? A culpa foi de Deus? O que acontece, amados? Existe o tempo do homem, que é o tempo chamado Cronos. Daí vem o nome cronômetro, quando você dispara e começa a contar. No tempo do homem, o tempo criado pelo homem, o Cronos, ele é constituído de segundos, minutos, horas, dias, meses, anos. Foi a forma que o homem criou para poder dividir o tempo, se programar, se planejar, enfim. Mas muitas das vezes a gente acha que o tempo de Deus é esse também, é o Cronos. Também é dividido em dias, em horas, em minutos. E aí a gente começa a olhar para o relógio, no tempo Cronos, começa a ver que a hora está passando e não chega e não acontece. Aí a gente começa a olhar para o calendário e ver, meu Deus, já estamos em 2025. Deus falou comigo lá em 1900 e não sei quanto, 1900 e bolinha, como se diz. Olha quantas mudanças de calendário, quantas mudanças de estações, quanto tempo já se passou e até agora o que Deus falou comigo, nada aconteceu. Porque nós estamos no tempo Cronos. Nós estamos achando que Deus, com a sua promessa, com a sua palavra, está limitado ao tempo de dias, de meses, de anos, de coisas desse tipo. E aí a gente começa a ver que o ponteiro do relógio não para, o calendário não para, e vamos ficando velho, né? A idade vai chegando, vai passando 40, 50, 60, 70, 80, o vigor já não é mais o mesmo, a disposição já não é mais a mesma, e começamos a pensar, pô Deus, quando? Quando que aquilo que o Senhor falou comigo vai acontecer? Mas sabe, amados, qual é o segredo?
é a gente olhar para o tempo de Deus, chamado Kairos. O relógio do tempo de Deus, chamado Kairos, é a palavra dele. E esse tempo gira em torno da palavra dele. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volta vazia. Antes, ela cumpre o propósito para qual foi designada. O que eu entendo com isso? Que Deus, uma vez naquilo que Ele falou, Ele não volta atrás. O problema é que nós saímos do tempo Kairos, o tempo de Deus, que é regido pela palavra dEle, e estamos muito no tempo dos homens, no Cronos. Onde não vemos acontecer na hora que achamos, do jeito que achamos, e achamos que Deus então brincou conosco. Achamos então que foi uma emoção nossa. Achamos então que foi algo da nossa cabeça. Entenda uma coisa, Deus quer que você saia do tempo Cronos e entre no tempo Kairos, o tempo regido e comandado pela palavra de Deus. E se cumpre no seu tempo. Acontece no seu tempo determinado. Salomão mesmo disse que tudo tem o seu tempo. Só que o grande problema é o quê? Que nós muitas das vezes podemos estar esperando ou aguardando no tempo exatamente errado. Por exemplo, para o povo de Israel, no tempo chamado Cronos, é 12, 14 dias no máximo. E quantas das vezes que nós planejamos as coisas, e temos que planejar. E legal, quando planejamos também a gente coloca uma meta, porque meta é quando você coloca um prazo, porque isso te dá um norte, uma orientação para você se programar, trabalhar com prioridades, mas quantas das vezes que aí a gente vê que não começa a acontecer naquele prazo, naquele tempo que agendamos, programamos ou pensamos. Ora, o povo de Israel, rapidinho, começou a calcular, 15 dias estamos lá, 15 dias já estamos na nossa terra prometida. Era o tempo deles, o tempo Cronos. Mas o tempo de Deus, Deus começou a olhar e Deus começou a observar e perceber algumas atitudes, alguns comportamentos, algumas coisas ainda naquelas pessoas que tinham saído do Egito. E Deus diz, espera aí, antes de vocês chegarem em Canaã, o deserto precisa trabalhar vocês, o deserto precisa treinar vocês, o deserto precisa lapidar vocês em algumas coisas. Vocês ainda não estão prontos. E às vezes a gente acha que é amanhã. O mês que vem, daqui 6 meses. Enquanto que quando a gente entra no tempo de Deus, Deus vai dizer, vai ser quando você estiver pronto. Vai ser quando você estiver preparado. Vai ser quando você aprender algumas coisas que precisa aprender. Sair do Egito e já ir direto para Canaã? Não. Tem um deserto aí no meio. E vai depender do tempo que vocês estiverem disponíveis para aprender, para ser tratado, para ser trabalhado. Ou seja, se vocês forem pessoas mais fáceis de serem ensinadas, o tempo vai ser mais rápido. Mas se vocês forem pessoas mais difíceis, o tempo vai demorar mais. E eu te pergunto, nós somos pessoas fáceis ou difíceis? E bota difícil nisso, né? Então, amados, não reclama às vezes porque Deus ainda é o deserto. Deus está dizendo, mais um pouquinho sim. Tem coisinhas ainda que precisa ser trabalhada. Tem coisinhas que ainda precisa ser ajeitada. Então, no tempo Kairos de Deus foi o tempo em que o povo pôde entender e ser trabalhado por Deus em alguns pontos. Isso na minha forma de ver. Isso no meu entender. O deserto é desafiador, sim. É um lugar onde, durante o dia, passa dos 40 graus. À noite, beira 0 grau ou até menos. Era um lugar desafiador. Era um lugar para resistência fisiológica do corpo. Facilmente se apareciam os predadores, os perigos, facilmente se formavam tempestades ali de poeira. Então era um lugar que tinha os seus desafios. O deserto não é um lugar fácil. O deserto não é um lugar assim, fácil de se passar, mas o deserto é um lugar necessário para a jornada de todos nós. O deserto é aquela escola que você querendo se matricular ou não, você é inserida nela, você é colocado nele. Você dizendo, Deus, eu não quero, não, precisa passar. O interessante é a gente observar até mesmo com alguns exemplos da Bíblia. O próprio Moisés.
quando ele sai do Egito com 40 anos, ele vai e se casa e fica morando na casa ali juntamente com o seu sogro Jetro, e era numa região desértica. E ele fica ali por 40 anos para ser preparado por Deus, para depois dirigir um povo naquele mesmo lugar. Você está vendo como que Deus vê lá na frente? E tem coisas que acontecem hoje que nós não entendemos, e Deus já está nos preparando com coisas que vamos lidar no amanhã, com situações que vamos encarar no amanhã, com coisas que Deus vai preparar para nós no amanhã. E Moisés vai ficar 40 anos no deserto. Isso eu estou falando antes dele ir até o povo de Israel e, por ordem de Deus, tirar do Egito. O próprio Senhor Jesus, 30 anos de idade, quando começa o seu ministério, diz que quando ele sai das águas do Jordão, depois de ter sido batizado por João Batista, lá em Mateus diz que ele é levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. Eu te pergunto, se Jesus teve que encarar um deserto, por que eu e você somos mais bonitos e não vamos encarar? Jesus está nos ensinando, olha aqui, o deserto faz parte da trajetória de todo cristão. O deserto faz parte da trajetória de todos, queira você encarar, enfrentar ou não. O deserto então nos molda, o deserto também trabalha em nós pontos que precisam ser trabalhados. O deserto faz parte da trajetória de todo vencedor, de todo escolhido e de todo cristão. Muitas das vezes, nós estabelecemos um tempo. E muitas das vezes, o tempo necessário é bem maior para que Deus possa trabalhar em nós alguns pontos. Nós vemos então no povo de Israel alguns pontos que eles precisavam ser trabalhados enquanto eles estavam ali no deserto. O primeiro ponto que eu queria tratar com vocês na minha forma de ver, Êxodo capítulo 16, nós vamos ver o versículo 2 e 3. Êxodo 16, 2 e 3, diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda essa multidão. Olha só, um povo que viu um mar se abrir, um povo que estava saindo de uma vida de escravidão, está no deserto, e não era muito tempo que eles estavam, era logo no início, e o povo já começa a reclamar. Com quem que esse povo parece? Você conhece alguém? Você conhece um povo que existe hoje na atualidade, que não é diferente do povo de Israel, não? Que reclama do mesmo jeito? Está no deserto, mas está sendo preparado por Deus. Está no deserto, mas é uma etapa que antecipa a terra de Canaã, a promessa concluída. Só que a pessoa não entende, ela olha só o aqui agora e reclama, reclama e reclama. Sabe o que significa reclamar? Significa reviver o problema. Quanto mais eu reclamo, mais eu revivo o problema. Quanto mais eu reclamo, mais o problema fica. Quanto mais eu reclamo, mais o problema fica. Quanto mais eu reclamo, mais demora. Quanto mais eu reclamo, mais demora. Você entendeu por que então que o que era para ser 14 dias virou 40 anos? Porque esse povo reclamava muito. Pô, Deus está tirando do Egito. Está levando para um lugar que seria deles. Uma terra que diz que manava leite e mel, que seria deles. E só sabia reclamar. Eu te pergunto, nós somos diferentes? No que nós somos diferentes desse povo? Muitas das vezes em nada, se bobear até um pouquinho pior. O primeiro ponto que eu vejo aqui então, desse povo, que eles apresentam no meio do deserto, e que eu e você apresentamos também quando estamos no meio do deserto, diga assim comigo: ingratidão. Esse povo era ingrato, sim ou não? Nós somos ingratos, sim ou não? Ainda bem que tem irmãos que são sinceros. Esse povo era um povo ingrato. Assim como nós muitas das vezes somos. Esse povo
que saíram num período de décadas da escravidão, de trabalhar e não ter nada, de construir apenas para os outros, e agora são colocados em liberdade e vão construir e escrever a história deles. Só que olha aqui o grande problema. Eles saíram do Egito. Diga comigo, saíram do Egito. Mas o Egito não saiu deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Eles estavam no deserto, estavam num processo transitório, mas o Egito estava dentro deles. Porque olha o que eles disseram onde nós lemos. Ah, que saudade do Egito. Ah, que saudade de quando sentávamos e comíamos carne à vontade. Ah, que saudade daquela vida. Ah, que saudade de tempos onde estávamos no Egito. Poxa, mas não estavam escravos? Não eram escravos? E parece que muitas das vezes a cegueira é tão grande que a pessoa ela opta em voltar a viver uma vida na escravidão do que continuar a ser preparada e treinada por Deus no deserto. Ela opta em viver uma vida de escravidão novamente do que optar em continuar o processo de deserto, que não é fácil, mas é necessário. No deserto vamos sendo preparados, no deserto vamos sendo lapidados, no deserto vamos sendo moldados, no deserto vamos sendo confrontados e vamos sendo lapidados. Mas tem pessoas que não gostam, elas preferem voltar à vida de escravidão. Porque elas acham que era mais fácil. Deixa eu te perguntar, do que você tem saudade? Do que você tem saudade lá de trás? É de coisas realmente boas? Ou é de coisas que te escravizavam? Quantas pessoas que carregam consigo um passado e estão escravizadas por eles? Estão escravizadas por pessoas que nem fazem parte mais da sua vida. Estão escravizadas por situações que ocorreram e que passaram por pendências não resolvidas. Chega em um determinado momento que não começou a acontecer como eles queriam, ou no tempo que eles queriam. Então eles chegam até Moisés e dizem: Moisés, a gente preferia ter ficado lá no Egito. A gente preferia, olha só, um povo que vai andando e vai vendo a roupa crescer com o corpo. Teve gente que chegou ali no Egito, vamos dizer, calçando 36, passou-se os anos, estava calçando 40 e era a mesma sandália. Ia crescendo junto com o corpo. Sabe qual é o problema? As pessoas elas não se atentam, amados, aos mínimos detalhes do dia a dia, do que Deus vai fazendo, do que Deus vai livrando, do que Deus vai provendo. Ela só quer aquelas coisas extraordinárias. O Mar Vermelho foi extraordinário? Eu imagino que deve ter sido algo fora do normal. Você vê um mar se abrir, você passar no meio dele. Acho que mais da hora ainda deve ter sido quando estava do outro lado e de repente vê Faraó com o exército dele passando e as águas afogando o exército de Faraó. Mas agora o tempo passa e as mínimas coisas que Deus vai fazendo no dia a dia e a gente nem percebe, muitas das vezes isso ignoramos. Quanto Deus já fez pela tua vida? Quanto Deus já te socorreu em momentos que você precisava? Quantos livramentos que Deus te deu e você nem percebeu? Ô meu querido, agora a saudade do Egito, só porque o deserto está um pouco intenso, só porque a situação parece que está estreita e parece que nunca vai acabar? Diga assim comigo, ingratidão era uma das marcas daquele povo. Para a gente correr, o segundo ponto que eu vejo no povo de Israel. Números, capítulo 11, do 4 até o 6. Números 11, do 4 ao 6. E a população, seria a mesma coisa, né? Populacho, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram:
quem nos dará carne a comer? Lembra-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Vamos dar uma paradinha aqui. Volta no versículo 5 para mim, fazendo um favor. Lembra-nos dos peixes no Egito que comíamos de graça. De graça. E o barro que tinha que amassar? E o tijolo que tinha que fazer? E a vida de escravo? Você vê como muitas das vezes a jogada do diabo é vir e querer às vezes usar uma mente curta? Olha, lá era mais fácil. Olha, quando você não servia a Deus, era tudo mais fácil, era rapidinho, tudo tal. É de graça. De graça. De graça aparentemente. O preço que vem depois de uma vida escrava vem com juros e correção. Continuemos então, versículo 6. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Volta no 6 para mim, fazendo um favor isso. Mas sabe o que eu vejo aqui, nesse versículo? Um descaso com o maná. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa nós vemos, senão este maná. Ora, o maná era uma provisão divina. O maná era algo que caía do céu. Diz que todo dia o povo ia colher e o chão estava forrado. Era uma espécie de uma sementinha que eles traziam, colhiam, aí amassava, moía, e disso virava uma farinha e eles faziam bolos. Deus não deixava um dia sequer sem mandar o maná, a não ser no sábado, que eles teriam que na sexta-feira colher duplamente. Sabe o que eu entendo aqui? Dizendo, olha, as coisas do Egito, as coisas que tem por aí nesse mundo, eu estou achando que é muito melhor do que o maná. Eu estou achando que as coisas que tem por aqui é muito melhor do que aquilo que é divino. Eu já estou cansado desse maná. Eu já estou cansado dessa vida de crente, de ter que ser certinho. Eu estou cansado desse maná, dessa palavra, disso, daquilo. Amados, será que nós estamos sendo uma geração igual a do Egito, que está enjoado do maná? Que está enjoado daquilo que vem do céu? Que está enjoado daquilo que vem de Deus? Que está enjoado do cuidado, da proteção, da provisão de Deus? E estamos agora querendo abrir mão e querendo agora aquilo que é carne? E querendo agora aquilo que vem mais fácil? E querendo agora aquilo que dá mais prazer? O maná está te enjoando? Pergunta para você mesmo. Será que o maná está te enjoando? Pergunta para você. Fala, será que o maná está me enjoando? Cuidado com a insatisfação. Porque ela atrai os seus olhos para aquilo que está lá fora e deixa de fazer você valorizar o que você tem. A insatisfação faz a gente dar mais valor para aquilo que está lá fora do que aquilo que Deus te deu. Ei, meu querido, a tua esposa é o maná que Deus te deu. Ei, minha querida, o teu marido é o maná que Deus te deu. Você foi lá e colheu e catou, igual a sementinha do maná. Agora você trata, amassa, tudo, faz um bolo legal. Mas é o maná que Deus te deu. Será que está te enjoando? Quando se enjoa daquilo que é divino, se inclina para aquilo que é da carne. Quando se enjoa daquilo que é divino, daquilo que é dado por Deus, começa a se inclinar para aquilo que é da carne. A insatisfação, ela pode gerar o quê? A ruína. Vamos ver? Números capítulo 11, versículo 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia, ao seu redor cerca de 2 côvados sobre a terra. Próximo, por favor. Levantou-se o povo todo aquele dia e a noite, e o outro dia, e recolheu as codornizes. O que menos colheu,
teve 10 homeres, ou 10 barris, e as estenderam para si ao redor do arraial. Próximo. Estava ainda, vamos parar aqui. O povo teve carne, sim ou não? O povo começou a dizer, olha, nós estamos enjoados do maná. Nós queremos carne. Eu quero ser igual o fulano lá fora. Que subiu fácil, que cresceu fácil, que de repente... O que importa é eu ter o que eu quero, não importa como. É mais ou menos isso. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e o feriu com uma praga muito grande. Eu te pergunto, o povo comeu carne? Sim ou não? Comeu. Mas junto com a carne veio o quê? Destruição. Sabe, amados, tem coisas que a gente insiste. Deus está falando, não é por aí. Não é dessa forma, cuidado. E a gente insiste, não, eu quero. Estou enjoado dessa vida certinha. Ah, não, estou enjoado do maná. Não, estou enjoado. Não, eu quero. De tanta insistência, tem coisas que acabam acontecendo. Sim, mas o que vem junto com a carne? O que vem junto com o saborear a carne? Com o conquistar aquilo que não era o que Deus tinha? Vem a ruína, vem a destruição. Tem coisas que são a consequência de você ter corrido atrás de coisas que não deveria, de ter se envolvido com pessoas que não deveria, de ter feito aliança e sociedade com pessoas que não deveria, de ter ouvido pessoas que não deveria. De ter tomado a atitude que não deveria. Repete essa frase aqui comigo, então. Diga assim, a ingratidão... Perdão, a ingratidão já foi. A insatisfação pode gerar a ruína. Você entendeu? Esses foram 2 pontos interessantes do povo de Israel, enquanto esses estavam no Egito. Só que o terceiro, para a gente poder partir para o final, foi o texto que nós lemos, Êxodo 17, mas vamos agora a partir do versículo 1. Êxodo 17, a partir do versículo 1. Êxodo 17, a partir do versículo 1. Vou esperar colocar ali para a gente lê junto. Quem está comigo aí, diga amém. 17, 1, por favor, gentileza, 1. Olha lá. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim. E não havia ali o quê? Água para beber, para o povo beber. Próximo, por favor. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Próximo, por favor. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Você pode ver que o discurso não muda. Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe restam apedrejar-me. Até aí. Agora o problema era a falta de água. Primeiro não tinham o que comer, Deus deu o maná. Aí aquela questão, comeu o maná, deu sede, quiseram água. Daqui a pouco não estava bom mais o maná, queria carne. E por aí vai. Você conhece alguém que nunca está bom? Sempre tem alguma coisa que quer, que não está bom, não quer. É mais ou menos desse jeito o povo aqui de Israel. Uma terceira situação que surge aqui é a falta de confiança. Diga comigo, falta de confiança. Amados, o povo viu Deus quebrar o coração do faraó para eles saírem do Egito. O povo viu Deus abrir o mar vermelho e eles passarem. O povo viu Deus prover o maná. Agora você acha que Deus ia deixar faltar alguma coisa?
Você acha que a água ia ser o problema para quem é a fonte da água viva? Você acha que um riozinho, um manancial, uma poça d'água que seja, ia ser o problema para quem é a fonte de água viva? E por que essa situação para você está sendo um fim do mundo? Se o Deus a qual nós cremos e servimos tem todo o poder. Porque esse medo, esse pânico, como se tivesse tudo perdido. Deus não poderia ter deixado já, não, olha, eu conheço esse povo de Israel, coitado, já ficaram com décadas lá no Egito sofrendo, coitado, um povo sofrido, deixa eu aliviar a dor deles, eu vou preparar assim a cada 10 quilômetros, eu já vou abrir um manancial, já vou colocar ali uma fonte, para eles poderem pararem e beber. Deus poderia ter facilitado? Poderia sim, mas deixa eu falar uma coisa para você, se tem alguém que não gosta de facilitar as coisas, é Deus. Ele não gosta de facilitar as coisas. Nós queremos tudo fácil, mas Deus gosta de dificultar. Mas tem um propósito do porquê Ele gosta de dificultar. Diga assim comigo: Deus pega coisas difíceis, situações difíceis, pessoas difíceis e coloca no meu caminho para trabalhar em mim, que sou difícil. Deus usa coisas difíceis para trabalhar pessoas difíceis. E aquele povo era difícil. Eles precisavam aprender a confiar em Deus. Então, tem coisas, eu sei, eu me coloco junto com você, que a gente reclama e diz, mas Deus, por que isso? Mas Deus, essa situação e essa pessoa... Deus diz, precisa trabalhar você, que é difícil. Aquilo que tanto te irrita no outro, é a sua principal dor. Um dia eu ouvi um pregador dizer isso, eu falei, meu Deus, é verdade, a gente tem que engolir isso a seco e é bem assim mesmo. O que tanto me irrita no outro é o que mais precisa ser tratado em mim. Você já reparou, se a pessoa não tem paciência para nada, o que vai ser trabalhado em você? Paciência. Às vezes a pessoa é explosiva, qualquer coisa, o que mais vai acontecer no seu caminho? Pessoas que vão querer assim, te cutucar com vara curta. Vamos repetir de novo para a gente finalizar? Diga assim, situações difíceis treinam pessoas difíceis. Diga assim, eu estou sendo treinado. Amém? Veio água para o povo? Veio. Moisés subiu no topo do monte. Diz que Deus mandou ele bater na rocha. Nessa ocasião, Deus mandou ele bater na rocha. Ele bateu, saiu água. O povo bebe, se farta, beleza. O povo vai seguindo. Aparece o exército dos amalequitas. Vem contra Israel. Deus vê aquilo, instrui Moisés. Moisés pega Josué, pega alguns homens e manda aí guerrear. Mas, amados, olha só o que Deus manda Josué fazer. O que Deus manda Moisés fazer, pegar alguns homens que tinham saído do Egito. Aquele povo não sabia lutar. Aquele povo não foi treinado para lutar, foi treinado para amassar barro, para fazer tijolo. E Deus diz, Moisés, pega Josué, alguns homens, manda para guerrear. Às vezes parece que é até absurdo algumas coisas. Deus, encara isso. Olha o tamanho do outro, olha o tamanho da concorrência, olha o tamanho do desafio e eu não sei. Mas o que Deus queria que o povo entendesse? Que a bandeira deles não seria a força, o preparo ou a capacidade deles. A bandeira deles daquela vitória seria o Senhor. O que você não entendeu é que a tua bandeira é o Senhor. O segredo é o Senhor. Diz que então Josué deveria ser tão louco quanto Moisés, cata os homens e vai para a guerra. Moisés sobe para o monte, estende as mãos e começa a orar, clamar. Interessante isso, né? Moisés não era nada bobo. Josué, pega você, os homens, vai. Eu vou ficar lá em cima orando por você, tá? De lá eu olho tudo que está acontecendo e oro por vocês. Mas não, amados. Moisés entendeu perfeitamente a direção de Deus. Por que vai Josué e alguns homens? Porque entre todos os que tinham, eram os que eram mais preparados.
Deus coloca do seu lado pessoas certas, para as ocasiões certas, para os lugares certos, para as funções certas, para te ajudar naquilo que você tem dificuldade e você não é bom. Bobo de você se não souber aproveitar. E aí, a guerra começa lá embaixo, e Moisés lá em cima com as mãos levantadas, e orando, e 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6, mas no começo é fácil, é beleza, maravilha, todo começo de batalha, você está com força, com pique, né? A mão fica no alto e tal, diz assim, mas o tempo passa, digo, o tempo foi passando, e as mãos de Moisés foram cansando, e foram baixando. Esse é o grande problema, amados, o tempo passa, a canseira bate em nós. O enfado, as decepções, as percas, as desilusões, as frustrações. É um peso que vem e vai baixando as nossas mãos. E daqui a pouco já não está mais com a mesma pegada, mais com o mesmo pique. Daqui a pouco você se encontra, já não está mais com a mesma disposição. Daqui a pouco você se encontra, já não está mais nem mesmo com a mesma fé. É a consequência dos tempos, dos anos, das situações que vão acontecendo e vai pesando, e vai pesando, e vai pesando. Tem pessoas que você está aqui nessa noite, você está sentindo um peso muito grande sobre a tua vida. De um problema na família, de uma situação no casamento, talvez de uma enfermidade que aconteceu, de algo que você ouviu, que você não esperava, e isso está pesando as suas mãos, e você está baixando, está baixando. Só que olha interessante, Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho. Arão e Uri estavam com ele lá. Perceberam que o segredo era o quê? As mãos dele ficar levantadas. Mãos levantadas representa não desistir. Mãos levantadas representa a batalha vai continuar. Ah, Israel perdeu um ponto lá. Não, mas não perdeu a guerra toda, eu vou continuar. Mãos levantadas é o seguinte, deu errado aqui, mas pode dar certo lá. Eu vou continuar orando, eu vou continuar clamando, eu vou continuar declarando a palavra, eu vou continuar buscando a Deus. É mãos levantadas. Levanta sua mão assim, bem alto. Diga assim, enquanto minhas mãos estiverem levantadas, eu estou declarando que eu dependo dos céus, que eu estou rendido para a dependência de Deus. Igual quando um policial chega, né, numa pessoa, não em você, que você não é bandido. Mãos para o alto, a pessoa fala, oxe, faz o que você quiser, estou rendido. É isso, é do mesmo jeito, levanta de novo, diga assim, Senhor, eu estou rendido para a tua vontade, para o teu querer, para o teu mover, para o teu agir, para aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Levante sua mão mais alto ainda, ó. Mãos levantadas é quando você quer pegar uma coisa lá no alto, aí você levanta a mão para pegar, amados. Talvez aqui na terra já acabou os recursos, talvez à sua volta você não consegue pegar mais nada, você não vê uma resposta, mas você levanta a mão no alto para buscar lá do céu, para tocar o céu, para alcançar o céu, para alcançar o favor de Deus. Mãos levantadas significa a batalha continua e eu vou vencer. E você sabe o final da história. O povo venceu. Porque eram os melhores guerreiros? Não. Porque Moisés não baixou as mãos. E por que Moisés não baixou as mãos? Porque Arão e Ur estavam do lado dele. Para dizer, estou junto, eu estou com você. Quem aparece nas horas difíceis, para levantar as suas mãos, seja com um conselho, com uma orientação, com uma palavra, com uma ajuda, é quem realmente te ama e quer seu bem, e quer ver você vencer a batalha. Diga, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Diga, eu vou vencer, e vou anunciar, que o segredo dessa vitória, é o Senhor, é o Senhor. Diga, não é o meu braço, mas é o braço do Senhor. Não é a minha mão, mas é a mão do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Passo a palavra para o pastor.